tudo que a gente chama de ansiedade é o nosso cérebro interpretando ameaças que não são reais. Você está alarmando coisas sem ainda perceber o que é. Todo ansioso, ele quer ter controle. E você não tem o controle da vida. Quando a ansiedade vira crônica? Quando ela começa a... Existem dois tipos de ansiedade, aguda e crônica. Ansiedade é sempre medo, tá? Para o cérebro, a ansiedade é medo. O circuito do medo e da ansiedade é o mesmo. A diferença é que medo, eu sei do que eu tenho medo. Por exemplo, se a gente está aqui, entra um assaltante, todos aqui vamos ter medo. Agora, ansiedade é um medo subjetivo. A gente não está falando que às vezes você pensa um negócio tipo assim... Todos os cenários. Não vou mexer nisso. Porque é uma emoção que o teu cérebro descarrega. Às vezes uma pessoa te manda um recado e fala, putz, exatamente, é coisa ruim. Aí você, tudo bem, você botou que é coisa ruim, mas em princípio você está alarmando coisas sem ainda perceber o que é. Exato. Então o teu cérebro foi feito para te tornar vivo, para sobreviver. Então esse sistema... Tinha essa função, por exemplo, na floresta é bom que eu... Tá, a eu vi questão um negócio, quando pode ser um animal que vai me atacar. Ok. Isso era um perigo real, pode ser. Real, exatamente. O grande problema é que nós não somos mais animais que estamos na floresta, a gente não precisa mais caçar, você não vai ao supermercado atrás de uma galinha para fatiar a galinha. Só que tem que o nosso cérebro ainda tem esse mecanismo muito marcado do medo e da ansiedade. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que a gente chama de ansiedade é o nosso cérebro interpretando ameaças que não são reais. O medo é real. São ameaças hipotéticas. Por exemplo, eu tenho ansiedade todo domingo porque de segunda eu vou voltar ao meu trabalho. A famosa musiquinha do Fantástico. Exatamente. Aí você fala assim, vem cá, teu patrão, ele alguma vez deu na sua cara? Ou ele, sei lá, te desrespeitou? Ou não. E por quê? Não sei, mas ele pode ser que ele... Ah, não, ele estava olhando diferente. Mas ele pode estar com as coisas dele lá, os problemas dele. Então, a ansiedade é sempre uma sinalização. E existem pessoas que o organismo sinaliza muito mais do que deveria. Então, passa a ser crônico. Então, são pessoas que têm muito medo. Não existe ansiedade sem medo. Então, são pessoas que falam assim, não, mas eu não tenho medo. Quando você tem insegurança do futuro, pode gerar ansiedade. Quando você fica o tempo todo ansioso, é aquela pessoa assim, não, eu vou, mas se furar o pneu? Mas se, é o que vem de seguro pra caramba, né? A ansiedade. Então, a ansiedade crônica é quando isso começa a tomar a tua vida e você já nem lembra mais o que é estar sem essa sensação o tempo todo de apreensão, do que vai acontecer alguma coisa. E é muito ruim, porque você vai limitando a tua vida. Um ansioso crônico, ele deixa de fazer uma opção de coisas, porque ele fala, não, isso vai piorar, isso não vai ser bom. A coisa mais importante para tratar a ansiedade, primeiro você entender que a ansiedade é uma sinalização do cérebro. Eu falei com um neuro uma vez aqui. Não é real, na maioria das vezes. E ele falou que um problema é que às vezes tem gente que viveu a vida inteira, ou grande parte da vida, usando da ansiedade e deu certo, porque aquilo te deixava alerta, os problemas, só que chega um momento que aquilo quebra você. Exatamente. Quando eram homens primitivos, você precisava daquele alerta, porque você mas às tinha vezes que o cara caçar. tem uma empresa e aquela ansiedade e tal ajudou ele sempre, o cara não vai me passar a perna. Ele começa a viciar, ele vicia de funcionar nesse ele ritmo. Funciona nisso e ele fala assim, me deixa que eu sei que eu funciono não, assim. relaxa, ele faz todos os cenários possíveis, escolhe o melhor, sempre assim, sempre estressado. Chega um ponto que quebra. Mas porque a ansiedade é um circuito de alerta, de perigo. Se você vive o tempo todo com esse circuito ativado, inferno, né? Ele vai te adoecer. Porque o que é o sistema da ansiedade? O organismo sinaliza um perigo, real ou não, ele libera adrenalina, noradrenalina, e você começa, aumenta a pressão, taquicardia. Correr ou lutar, né? Correr ou lutar. Se você fica cronicamente com isso, meu querido, você vai adoecer não só mentalmente, você vai adoecer fisicamente. Você vai começar a ter infecção de repetição, você vai começar a ter níveis mais elevados de cortisol, vai baixar a tua imunidade, vai fazer uma lambança. Tem que tratar. Ansiedade pode virar paranoia? Ou é muito distante? Muito difícil. A paranoia é mais uma coisa... mais a coisa do episódio psicótico. Tá. Pode
não é uma paranoia, seria uma coisa obsessiva de checagem de segurança. Será que eu tô bem? Será que eu não tô bem? E isso é uma ansiedade. Você começa sempre virar quase uma, não um toque, mas uma coisa de você tá o tempo todo tentando prevenir que qualquer coisa ruim aconteça. Sim. Então você começa a viver para aquilo. Quando na realidade você tem que aprender a lidar com coisas ruins que vão acontecer. Você não vai conseguir. Todo ansioso, ele quer ter controle. E você não tem o controle da vida. Relaxa, não tem o que faça. Como diz o meu amigo, a vida não tá nem aí com o seu planejamento. Não é maravilhoso isso? Quem fala isso? É o Nando Viana, ele tem um show que assim, gente, a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Você planeja, a minha vida inteira foi assim, eu vou planejar minha carreira, e aí minha carreira ia pro outro lado muito melhor, mas que eu não tinha planejado de jeito nenhum. Exatamente. Não é louco isso? A vida é um show de improvisos. Aí eu falei, agora um dia eu vou fazer o Batman. Aham. Aí de repente eu tô daqui a pouco fazendo um desenho animado, tô abrindo uma empresa, não sei o que, cadê o Batman? Tô fazendo outras coisas, é muito louco isso. E é lindo quando a gente vê beleza nisso. Porque se você não vir, você vai estar o tempo todo pensando lutando. No que perdeu e não no que tá ganhando, né? Não, e lutando pra ter um controle que não não vai ter nunca. E eu vejo às vezes a vida tá te levando pra lá e a pessoa, não, cara, calma, relaxa, vê se esse lugar que ela tá te levando não é legal. Exatamente. Não é? Senão você sempre tá vivendo com o se aquilo tivesse dado certo, né? E aí é horrível, porque aí você vai ficar um ansioso crônico. Não tem como, a gente não... E a primeira coisa que um ansioso tem que saber, nós não temos controle de quase nada na vida da gente. Até do pensamento, às vezes a gente não tem controle. Exatamente. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Ano passado eu tive muito esse problema com pensamento intrusivo, não sei se é o nome esse. Sim, intrusivo. Mas cara, eu não quero pensar nisso. Negativo, repetitivo, que se impõe na sua cabeça. É isso. É horrível isso, porque você fala, eu não tô conseguindo controlar meu pensamento. O que tá acontecendo? E nunca tinha acontecido isso comigo. Porque o teu nível de ansiedade subiu demais. Tem a ver com ansiedade. Pensamento intrusivo significa que você está num nível de ansiedade muito grande, mas num patamar. Não é o pânico, porque o pânico você faz um pico agudo e volta. O pensamento intrusivo é como se você subiu aqui num gráfico, você está aqui e ele fica o tempo inteiro. É massacrante. Tem uma técnica para você evitar o pensamento? Existem técnicas, mas você primeiro tem que sair desse patamar. Ah, tá. Enquanto você não sair... Porque você tem que... É que nem você salva uma pessoa que está se afogando, você faz o quê? Você vai lá, tira ela. Você não fica, por que você tá aí? Mas por que você foi pular se você não sabe nadar? Exatamente. Que absurdo! E a pessoa, ela fala, só me tira daqui primeiro, depois você vida. Você tem que estancar aquela hemorragia e tipo assim, bom, agora vamos trabalhar. Porque a pessoa que tá no pensamento intrusivo, tão grande, ele não consegue pensar outra coisa. Então você sai desse patamar, você baixa o mínimo, você tem que baixar esse patamar, porque senão você não consegue nem fazer técnica de outros pensamentos. E descobrir o que te dá o gatilho pra ele também, ou não? Tem gatilhos que levam. Agora, o pensamento intrusivo já é uma coisa que vem crônica, ele vem vindo. A ansiedade, quando ela explode, ela não nasceu ali, ela vem um acúmulo. É um copo que vai enchendo, É um copo que vai enchendo. É desesperador. É muito ruim. Parece que é uma voz na sua cabeça, uma coisa, e fala, não quero pensar, e quanto mais... É o lance não pensa no elefante. No elefante, tá na tua sala. Já exatamente. Tá aqui na cabeça. Não pensa. Quanto mais pensa, porque não pensa. Porque aí você tenta ter mais controle. Olha a coisa do o ansioso, ele tem ansiedade porque ele quer controlar. Aí quando você tenta controlar, esquece, não vai. Mas é deixar muito ir. louco isso. Você tenta ter controle, você tenta policiar o seu cérebro e aí fica mais difícil. Quando devia ser mais fácil. Eu sei do problema, eu quero evitar o problema, eu não consigo evitar o problema. Porque você ainda tá contra a regra da existência. Eu não controlo.